Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Gabriel Souza, violeiro, professor de música aqui na cidade de Jundiaí, e hoje vim trazer para vocês um pouco do meu trabalho autoral. A gente está passando por um momento muito delicado no mundo, na nossa cidade, né? E eu acredito que a música e a arte seja uma forma, não da gente se alienar do que está acontecendo, mas a gente pensar sobre essas coisas de uma forma um pouco mais humana. Esse repertório que eu vou fazer aqui hoje para vocês, na viola de 10 cordas, aqui, essa viola tão popular na nossa cidade, é um repertório autoral que eu pretendia, né, lançar este ano. E com tudo isso, talvez os planos fiquem um pouco diferentes, então hoje eu resolvi trazer eles aqui para vocês. Eu começo com uma música chamada As Serras.
Quando a gente pensa em viola caipira, geralmente vem na cabeça as duplas sertanejas, né, as duplas caipiras, o fogão a lenha, a música raiz. E todos esses elementos, eles realmente fazem parte da cultura caipira e são muito importantes. É importante que a gente conheça eles, né? Mas é legal a gente pensar que a viola também tem ido para outros caminhos, né? A viola necessariamente não precisa só estar inserida nesse contexto. Para essa próxima música, inclusive, falando em duplas, né? Eu vou convidar a minha parceiraça aqui da cidade também, violeira, Marina Beck, toca comigo já há uns 3 anos. A gente vai fazer uma música para vocês chamada Contrastes.
forma de pensar a viola, essa viola instrumental, não é algo novo, né? Tem muita gente que já vem pensando a viola dessa forma há muito tempo, né? A gente tem grandes expoentes violeiros, né, nesse meio. Então, Ivan Vilela, Roberto Correia, João Paulo Amaral, que inclusive foi meu primeiro professor de viola, né? Fernando Sodré. Então, uma porção de nomes que, se vocês se interessarem por essa questão da viola caipira instrumental, vocês podem ir atrás, que eu garanto que vocês vão gostar. E uma coisa que eles têm em comum é pensar essa ampliação da sonoridade da viola. Então, pensar quais sons a gente pode fazer com a viola, né? Então, todos eles têm uma característica muito legal de explorar, né? Eu, pensando nisso, eu compus uma série de 3 peças, que se chama 3 peças, e eu vou tocar a primeira delas para vocês aqui, que é a peça 1.
Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Thiago Moreira. Hoje a gente está aqui com a equipe do projeto da obra literária Cultivo ao Jardim dos Sonhos. É uma obra literária do autor Guilherme Rueda. Ele vai falar um pouquinho do processo de feitura, do processo de composição dessas obras, desses textos, e como que foi para ele começar a trabalhar com a literatura, com a poesia. Falando do projeto, eu preciso voltar lá em 2016, há bastante tempo atrás, onde uma grande amiga minha, que na época fazia curso de teatro, o nome dela é Sandra Modesto, aqui de Jundiaí. Hoje ela é integrante da companhia Mungunzá de Teatro. E ela me colocou em contato com algumas músicas populares brasileiras, citando Nando Reis, Vanessa da Mata e Marisa Monte. Até então, eu nunca tive tanto contato com esses artistas. E a partir da obra, dos álbuns desses cantores, que eu fui conhecendo a fundo, foi como se um brotinho de planta brotasse no meio do asfalto, sabe? A arte estava nascendo dentro de mim. E aquilo mexeu muito comigo, eu passei a conhecer, a partir desses cantores, conhecer outros, e comecei a sentir a necessidade de me expressar de uma forma que eu nunca havia feito, através da escrita. Por volta de 2010, 2011, eu criei um blog, onde o nome era Cultivo ao Jardim do Sonho. E nesse blog eu escrevia de uma forma bem despretensiosa e bem solta todos aqueles sentimentos, aquelas sensações que eu tinha e não sabia muito bem lidar com aquilo. E o ato de escrever fazia com que o meu cérebro fosse entendendo, racionalizando o sentimento. E até uma forma de eu externizar aquele sentimento que eu sentia, que eu vivia, através das palavras, né? Porque externizando o sentimento, eu colocava ele para fora, colocava ele no papel, e eu eternizo também esse sentimento, porque ele está de uma forma concreta, expressa no papel, através da palavra. Então foi muito despretensioso, né? Eu não sou dessa área, eu fiz a faculdade de Química Industrial, sou da área de exatas, então esse mundo de humanas sempre foi algo muito distante, eu nunca tive muito contato. E só uma curiosidade, da onde vem, né? Cultivo ao Jardim do Sonho. Foi uma metáfora que eu usei, que eu criei na época, onde cultivo é algo que a gente cuida, que a gente planta e espera, né? Para que alguma coisa aconteça. Tá ligado muito a desenvolver, a cuidar. E sonho é aquela coisa que a gente almeja, né? Muitas vezes uma realização de um desejo reprimido. E é daí que vem esse nome. Até então, desse blog, era um blog secreto, as pessoas não tinham acesso a esse conteúdo, somente eu escrevia para ficar lá guardado em algum lugar. Um pouco mais para frente, por volta de 2015, 2016, eu vi que eu tinha uma quantidade de textos publicados muito grande. E daí eu falei, né, por que eu escrevi tudo isso? Eu quero que alguém leia, não quero, o que eu quero fazer com isso? E daí eu mostrei para alguns amigos, que até então nem conhecia esse meu ato de escrever, e as pessoas me incentivaram. E daí eu passei então a perder um pouco da vergonha, mostrar para mais pessoas sobre os meus textos. E muitas vezes, né, a maior parte dos textos envolvem sentimentos dicotômicos, que são coisas que eu sinto muito: amores, desamores, afetos, desafetos, muitas dúvidas, sentimentos muito à flor da pele mesmo. E foi isso. Daí eu resolvi reunir tudo isso, organizar os poemas, as poesias em atos. Então eu criei o projeto do livro. Quando meu eu me deixou. Às vezes parece que meu eu fez as malas e foi embora. E eu não faz mais parte de mim. É estranho, mas foi o que aconteceu.
Parece que ele estava lá, cansado, o fardo estava pesado, e ele foi por aí, viver, viver longe desse corpo pesado, corpo parado, corpo pêndulo, que vive se equilibrando, se conhecendo e desconhecendo ao mesmo tempo. Tempo esse que não passa, presente mal vivido, mal entendido. Eu que se censura, se machuca, se chumba. Eu que não é mais meu. Eu que não faz mais parte de mim. Eu que não é mais o que eu sou. Eu queria saber um pouquinho desse processo, exatamente o que estava acontecendo dentro de você, que culminou nessa necessidade de externalizar aquilo que você estava sentindo, aquilo que você estava experimentando. Queria saber como que foi esse processo de descoberta mais íntimo sua. Eu acho que esse processo, ele aconteceu, acontece e ainda vai acontecer. Esse processo de autodescoberta, eu acho que nunca acaba, né? A gente está constantemente se conhecendo, se desconhecendo, entrando em conflito com as coisas que a gente sente, com as coisas que a gente é. E eu acredito que o ato de escrever, de colocar para fora essas coisas que eu sinto, é uma forma de eu organizar internamente e entender esses sentimentos que eu sinto. E até mesmo assumir esses sentimentos que eu tenho, que muitas vezes são sentimentos bons, mas sentimentos ruins, dúvidas. Eu acho que é uma forma de eu me organizar, até meio autoterapêutico escrever. E é uma coisa muito, muito natural. Eu sinto uma determinada coisa e eu sinto a necessidade de verbalizar, de expressar aquilo através de palavras. Assim, hoje, depois de 10 anos escrevendo, fazendo poesia, hoje você se entende como artista? Você se coloca nesse lugar? Ainda eu acho que não, assim, é um pouco difícil para eu me assumir como um artista, como um autor, até mesmo como um escritor. É algo que eu venho trabalhando. Mas eu diria que eu estou no processo de me aceitar como artista, como escritor, como poeta. Muitas vezes eu acho até um pouco pretensioso demais, assim, sabe? Eu me defino como uma pessoa extremamente audaciosa. Então, a minha produção de texto, de poesia, de prosa, eu acho que são reflexos de uma pessoa extremamente audaciosa. E eu não tenho vergonha de expor isso. Mas eu acho que eu estou no caminho ainda de me aceitar como um artista, sendo bem sincero. Queria que você se apresentasse, Gustavo, e falasse um pouquinho de como que foi acompanhar esse processo, esse nascimento dessa obra literária do Gui. Quais foram as bases de pesquisa, o tempo e espaço. Queria que você contribuísse um pouquinho com a gente, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo ao vídeo. Minha formação é em letras, né? E um pouco na área de teoria e crítica da literatura. E desde algum tempo eu trabalho na área de produção cultural, faço também a curadoria literária de uma livraria aqui na cidade de Jundiaí. E isso também levou à aproximação do meu campo de atuação com outros projetos da região, né, outros pontos de contato. Então, acredito que esse encontro feliz com o Guilherme, com esse trabalho que vinha sendo desenvolvido, vem um pouco desse contexto de conhecidos próximos, né, que de alguma maneira conectou a nossa atividade. E quando o Guilherme trouxe o projeto, né, apresentou o projeto, o estado que ele estava, acho que faz talvez uns 2 anos, né? Depois ele pode me corrigir, mas acho que foi mais ou menos aproximadamente 2 anos atrás, 1 ano e meio, aproximadamente nesse tempo já. A minha função um pouco foi de dar uma leitura
é um pouco mais técnica de campo, digamos assim, né, dentro das artes literárias, da literatura, da linguística, da tradição do campo literário, encontrar elementos, identificar alguns padrões, algumas potencialidades, né, ainda mais por ser uma obra em desenvolvimento, uma obra que vinha se amadurecendo. E também a minha função ali era um pouco de provocador, né? De encontrar esses potenciais, encontrar pontos em que eles se conectavam para que a obra tivesse cada vez mais um interesse e uma qualidade e também expressasse aquilo que estava sendo pensado, né? Afinal de contas, dentro do seu traço autoral. Então, esse foi o primeiro contato. Nas primeiras reuniões, nos primeiros manuscritos, acho que a gente teve uma sincronia, me parece, bastante interessante, de entendimento, um pouco de descoberta também, porque o processo inicial é um pouco isso, né? Toda a obra poética e de outras linguagens é também uma projeção, uma troca simbólica ali de se compreender o vocabulário de cada um, a expressão de cada um, como cada um enxerga aquele elemento, aquele objeto terceiro, né, entre os dois em diálogo, e a partir daí acho que a gente foi encontrando esses elementos, todas essas configurações possíveis, que fez com que também o amadurecimento talvez se acelerasse, a visão literária fosse se tornando mais completa, e a gente tem aí, vocês ainda não conhecem, né, talvez o livro como um todo ainda não foi lançado, como foi dito, mas uma obra de bastante qualidade, uma obra bastante completa, de grande interesse. Destino lamentado. Sinto meu destino preso na minha garganta. Posso sentir e deglutir o nó do meu destino lamentado pelo laço da solidão do meu coração. Parece que eu sou só solidão, só nesse mundão. Meu destino não tem peça, sou ímpar, sempre sem par. Meu acaso é primo do meu destino, eles são parentes. E com parente, a gente não pode se casar. Se casarmos, vamos ter filhos sem membros. Nunca poderemos nos casar. Nunca dará certo. Eu só me perco pelos trilhos da minha vontade de não ser mais só, de poder me doar e não ser só mais meu. Eu quero que meu destino possa ser vivido e não somente escrito. Bom, quando eu tinha a ideia de publicar já o livro, eu queria que, além das minhas poesias, tivesse algo um pouco mais concreto e ilustrações mesmo. E eu passei numa busca de procurar artistas aqui de Jundiaí, de São Paulo e de outros estados que conseguisse expressar aquilo que eu sentia na forma de desenho. E foi um pouco frustrante essa busca, porque eu não conseguia achar nada que encaixasse com a minha poesia, com os meus poemas. Então, eu conheci a Gi, ela mora aqui em Jundiaí, a formação dela é na área artística, e ela tem um desenho muito, muito específico. Ela desenha na forma de traços bem finos, onde, na minha opinião, os desenhos dela são desenhos simples, até meio infantis, se a pessoa olhar assim no primeiro momento, mas são desenhos que têm uma carga emocional muito grande. Apesar do traço infantil, eu acho que o conjunto de todas as ilustrações dela traz algo muito adulto e muito sentimental. E eu acho que encaixou muito com os meus textos. E eu acredito que a minha poesia, junto com o desenho dela, acaba tendo uma força muito grande, uma força maior. E foi esse o nosso feliz encontro. Ela ilustrou todo o meu livro, as ilustrações foram todas soltas, não foram ilustrações encomendadas. Eu dei o livro na mão dela e falei, Gi, rabisca aí o que você quiser. Dentro desse trabalho, né, vendo assim a obra no papel, na tela, né, mas na composição das páginas, algo que a gente foi comentando, né, Guilherme, durante o desenvolvimento do trabalho, vamos dizer assim, do ato da leitura, né?
Então a gente comentou muito sobre o trabalho dos elementos em branco, né, dos espaços em branco, da disposição dos elementos na página. A gente pode até se delongar mais aqui, mas da construção um pouco da sequência, do ritmo interno da obra. Então são alguns elementos que, às vezes, lendo um poema isoladamente, ou vendo uma das partes aqui isoladamente, não se tem a compreensão do todo, mas acredito que, passando, assim, mesmo que por cima, um pouco dessa obra, me parece bastante evidente que existe um trabalho levando em consideração esses elementos da composição do conteúdo, dos poemas, das ilustrações dentro das páginas, como que eles se sequenciam, como que eles se complementam, né? Então, não vou saber dizer a fundo, durante o diálogo, esse trabalho conjunto do Guilherme, como isso se deu com a Giovanna Poletto, mas sempre foi bastante interessante os encaixes que foram sendo encontrados, né? Entre aquela mensagem, aquele conteúdo colocado no poema e as ilustrações que, de uma maneira ou de outra, dialogavam com ela, né? Na mesma página, em composições de sequência, em trabalhos também do preto e do branco das páginas. É um trabalho interessante e que coloca também outros elementos de comunicação, de expressão, além daquele mais tradicional da poesia, dos versos, dos ritmos internos, da técnica verbal propriamente dita. Legal comentar também da diagramação do livro. A diagramação é do Podre Flores, também conhecido como Matheus Flores. Ele é artista visual, trabalha desde 2011 como diagramador e também faz uma série de publicações de história em quadrinhos independente. E aqui da cidade de Jundiaí também. Guilherme, Gustavo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa divisão de atos do livro, enquanto a gente vai passando por ele. Pode ser? Pode, claro. Bom, o livro está dividido em 3 atos, onde o primeiro ato é o Jardim. São os textos mais antigos, produzidos entre 2009 até 2014, mais ou menos. Esse primeiro ato são textos mais longos, na forma de prosa. Basicamente isso. O segundo ato são textos que eu produzi de 2015 até mais ou menos 2019. São textos um pouco mais curtos e eu diria que textos um pouco mais diretos. E o último ato, que seria o ato falho, é um ato, na verdade, que não estava nos meus planos em entrar aí nessa publicação, que são os meus últimos textos, os textos mais atuais. Essa é a divisão do livro. Acho que é interessante. Muitas vezes a gente pega um livro, ou até que seja outra expressão, né, artística, a gente se impacta muito justamente pelo que está ali colocado, né? Pelas faixas do álbum, pelos poemas que estão lá relacionados naquela antologia, naquela construção da obra poética. E quando a gente observa esses atos, e aqui comentando sobre o processo, é um momento interessante para a gente destacar como que existe todo o trabalho extra, né, Guilherme? Todo o trabalho que foi feito e que muitas vezes não está explícito ali naquele livro de poemas, mas que justamente aquele livro de poemas é resultado de toda essa, entre aspas, essa sobra, né, esse excedente de poemas que eventualmente não entraram ou de poemas que de alguma forma alimentaram, induziram uma melhoria, uma readequação, uma recriação de um poema que esse sim foi publicado, né? Então, essa separação de atos, ele parte de um critério, de um entendimento da unidade da obra. Então, como o Guilherme disse, a partir do momento que se começa a produzir esses poemas,
E se chega a um volume de poema, o passo para uma publicação, ele é um passo de se estabelecer critérios, de se tomar opções, né? A fim de que eu tenha uma publicação já com bastante autonomia, né? Quero dizer, um desenho próprio, um desenho que não é o mesmo, aquela minha motivação inicial, que era muito mais livre, expressiva e muitas vezes em caminhos de diversas direções concomitantes, mas que na obra elas vão se configurando, ganhando parâmetros. E aqui novamente, né, a gente está de frente de uma obra que não é uma obra apenas verbal, né, não é uma coleção de páginas de textos, né. Na verdade, são obras que têm uma dimensão muito do concreto da página e do concreto do ritual de leitura, porque você tem um poema que se compõe com uma ilustração que está ao lado, que tem toda uma ideia de construção também da parte alta e da parte baixa da página, muitas vezes uma construção de sentido que se dá dentro daquele poema específico, ganha uma outra entonação ou um sentido eventualmente um pouco diferente, induzido pela ilustração que por conta desses outros elementos do próprio ato, né? O primeiro e o segundo ato já motiva de alguma forma uma sequência de ritmo crescente, né? De uma ordem, de algo que foi colocado numa estrutura maior do que aquelas de cada um dos poemas individualmente. Querer no avesso. Só sei querer, sem pensar, sem querer. Às vezes eu só quero. O que eu quero hoje, eu não sei se eu vou querer amanhã. O meu querer sempre muda de casa, sempre muda de lado. Tem hora que eu quero frente e tem verso que eu quero hora. Me confundo, me difundo, às vezes estou no fundo, respiro e me vejo no raso. Assim, como num passe de mágica, mudo, tomo, sumo. Um dos estilos que a gente encontrou justamente em decorrência de uma poesia contemporânea, né, recente e atual, de recursos da construção sonora, de recursos um pouco da construção através da forma das letras, né, da forma da palavra, que remete a essas escolas concretistas e diversos desdobramentos desses estilos, né? Sim. Então, Inclusive como essa, era né? uma marca forte em alguns dos poemas, aí me parece que foi esse poema, por exemplo, né, Guilherme, não estava no ponto original, né? Ele foi aparecendo dentro desse desenvolvimento da obra, de se encontrar também novas formas de construção de cada um desses poemas, né? Que brinca justamente com a disposição do conteúdo verbal na página. Então, aqui na construção linear, mas já pela verticalidade ao invés da horizontalidade. E aí a ilustração foi a cereja do bolo, né? Depois que entrou a ilustração, se ganhou diversos novos potenciais para a construção desses sentidos. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê a construção pela cor e pelo negativo. Se voltar na página anterior, já tem também a construção através do elemento tipográfico, né? Então a escolha do tipo, a escolha da fonte, como também um elemento de construção de sentido, sem falar, claro, das ilustrações da Gil Poleto dentro dessa visão editorial, que foi sempre uma conversa, um tema da nossa conversa, né? De como encontrar as posições na página, né? Em cima, abaixo, espaçamentos que estão ligados a dimensão pragmática da leitura, né? Do leitor com a página, inclusive as duas páginas abertas, né? Aqui a gente vê a importância de mostrar a obra com as duas páginas abertas. Se você pega cada um dos poemas apenas no seu elemento verbal, né? Nas palavras, sem a tipografia, sem o trabalho dos espaços em branco, sem os trabalhos da ilustração, a obra
ela iria perder muito da riqueza que ela apresenta, né? A qualidade da obra advém justamente dessa somatória de uma série de recursos artísticos, desde as expressões iniciais concebidas pelo Guilherme, depois dos desenvolvimentos, parece, ele pode dizer muito melhor do que eu, que é todo um processo formativo, né? Que é o processo de criação artística, de trabalho criativo, né? É um processo de se autoconstruir, né? De se reler, de se reencontrar, e que vai dando maturidade, vai crescendo. Aí, claro, o objeto final ele é uma complexidade também muito produto, como dito aqui, da Gil Poleto e do Podre de Flores, que tem a visão das artes visuais para conseguir configurar essa qualidade final que a gente observa. E eu vou ler um texto que chama Querer no Avesso. Vamos lá. Só sei querer, sem pensar, sem querer, às vezes eu só quero. O que eu quero hoje, eu não sei se eu vou querer amanhã. Meu querer sempre muda de casa, sempre muda de lado. Tem hora que eu quero frente e tem verso que eu quero hora. Me confundo, me difundo, às vezes estou no fundo, respiro e me vejo no raso. Assim, como num passe de mágica. Mudo, tomo, sumo. Quando a gente observava, né, esses poemas ainda sem a construção do todo do livro, né, acho que ele materializa, ele exemplifica algumas das coisas que a gente comentou aqui, né. Acho que uma delas é a construção do sentido pela própria palavra, né. Então esse eco de sons, só sei, sem pensar, sem, né. Então tem um eco de sons que é o que multiplica, o que leva à frente o desenvolvimento do poema em específico, que é típico dessa poesia mais contemporânea, né? Que ecoa muito na produção poética de hoje, e uma construção das figuras de linguagem, né? Na verdade, talvez seja um dos grandes ícones da poesia moderna, não a contemporânea, mas a moderna, né? Já no início do século XX, da construção da figura de linguagem, e aqui, por exemplo, a gente vê as figuras da construção espacial, né? Dá para dizer, de alguma forma, que o livro ele tem um traço espacial muito forte, já que ele fala cultivo ao jardim, né? Então, já é um título que remete muito a uma prática que é uma prática espacial, né? De semânticas todas do espaço doméstico, jardim, um espaço voltado a essa vida ligada à natureza, ligado até ao cultivo de si mesmo, né, ao rito cotidiano. E esse poema ele tem diversos elementos assim, né? Então a mudança, frente, verso, fundo. Então ele também tem um traço, né, também tem uma construção muito alicerçada nas figuras de linguagem espaciais, né? Então foram basicamente esses os aspectos que nós fomos encontrando para que tivéssemos uma consciência da produção poética que nós tínhamos no início, e o que levou a essa visão de uma construção da obra numa linha bastante narrativa, primeiro e segundo ato, existe todo um eu lírico, né, uma relação de personagens que vivenciam um enredo, né, dentro da obra como um todo. E falando um pouco do aspecto mais formal, vale muito destacar esses dois traços, né? A construção sonora e, junto a isso, né, da página em branco, da construção editorial da obra final, e também dessas figuras de linguagem que são cotidianas, mas que são muito impactantes, né? São íntimas, elas são profundas e elas vão abrindo grandes espaços de sentido a partir desse elemento como esse, né? Como desse poema em específico de símbolos gerais de espaço, né? Então a mudança, né?
esse entendimento muito abrangente e muito forte que é a mudança, que é uma trajetória, que é todo um reposicionamento de alguma forma, e que esse poema sintetiza através dessa construção.